Então, pessoal, boa tarde. Estamos iniciando aqui a gravação. Vamos começar a nossa aula de hoje. Tá? O pessoal está ainda entrando aqui, então, de vez em quando, vou dar uma interrompida e vou deixar para tirar a lista daqui a uns 5 minutinhos. Tá? Primeiramente, boa tarde a todos. Né? Nós estamos iniciando a nossa atividade síncrona da sexta semana, e essa semana está relacionada a populações, né? Então, semana passada a gente ficou meio que discutindo mesmo questão de participação, das próprias APNPs, tá? O que eu fiquei sabendo ontem é que a gente vai ter uma oportunidade ainda para discutir como que vai ser, né, o nosso retorno para o próximo ano. Muito provavelmente os alunos também, né, serão ouvidos nesse processo, né? Então, pelo menos, caso as coisas não melhorem, pelo menos até o início do próximo semestre, e a gente seja obrigado ainda a ter algum nível de atividade remota, o que eu acho que é provável, né? Não tem jeito, as curvas de contaminação tão altas, a gente só vai... Então, é muito provável que a gente tenha algum tipo de atividade remota ainda no início do próximo ciclo, né? Do próximo ano. Agora, como que vai se dar o próximo ano? Se ainda vai ser em ciclos, se vai ser de outra forma, né? Isso aí tudo a gente ainda vai pensar junto, e dessa vez, né, com um pouco mais de calma, pensando os acertos e os erros desse ano, né, que passou todo de forma remota, né, a gente vai poder otimizar o processo e, é claro, contar também com a participação de vocês. Mas eu não gostaria de discutir muito hoje sobre essas coisas, não, até porque a gente já ficou a semana passada toda discutindo isso. Eu queria ir direto para o conteúdo, tá? Ou seja, para a gente falar um pouquinho sobre a estrutura da população. Eu vi lá que algumas pessoas, né, houve um pouco mais de visualizações, né? Claro, é óbvio que eu sei que vocês estão enrolados, né, que é muito conteúdo, e aí, de certa forma, a pessoa acaba tendo que otimizar o negócio, né? Mas, então, vamos tentar responder algumas perguntas, né? Não é bem provável que durante os estudos, né, de vocês, principalmente quem assistiu lá os vídeos e coisa e tal, possam ter ficado com algumas dúvidas. Então, eu estou abrindo aqui, Lespa, né, esse momento, para que vocês coloquem qualquer dúvida, tá? E pode ser tanto das videoaulas que eu estou apresentando, quanto do material que eu deixei lá para vocês, tá? Ou seja, na semana passada eu coloquei alguns documentários, falei um pouquinho sobre o ativismo, né? A gente falou sobre ativismo identitário. Eu coloquei lá um documentário sobre migrações, a questão de cidades e migrações, principalmente naquele tipo de migração pendular, né? E também coloquei alguns documentários sobre a questão étnica, né? O racismo. E aí é interessante a gente entender que quando a gente está falando sobre a formação da população brasileira, a gente tem 3 grandes, né, troncos populacionais que vão formar a base da nossa sociedade, né? A base da população brasileira, da estrutura populacional brasileira. E aí, é óbvio, os nativos, né, os índios, que ao longo da história foram praticamente dizimados, né? E aí é interessante a gente lembrar que quando os portugueses chegaram aqui, existem estimativas que existiam algo em torno de 5 milhões de índios, né, no Brasil, e que foi, né, ao longo dos séculos, caindo de forma vertiginosa. Tá? E aí, além, é claro, da descaracterização cultural desses povos, né, além da questão da própria mortalidade praticada por ataques mesmo dos europeus e coisa e tal, meio que ponto passivo hoje de que o que mais dizimou índios na história do Brasil tenham sido mesmo as pestes, né? Tenham sido as doenças, tá? Para a gente ver a capacidade destrutiva de doenças, né? Ou seja, isso, aliás, não aconteceu só no Brasil, aconteceu em todos os povos americanos, nativos americanos, né? Como esses povos, eles se isolaram do restante da humanidade durante milênios, tá? Quando os europeus chegaram aqui, cheios de doenças, de germes, né? Os índios não tinham preparo imunológico para aquelas doenças e acabaram, né, tendo a maioria morrendo, né? Inclusive, às vezes de forma deliberada. Tá? Aqui em Campos, por exemplo, os índios que viviam nessa região aqui eram os goitacazes, né? E eles eram índios muito pouco hospitaleiros, ou seja, não toleravam
nenhum tipo de invasão das suas terras, nem de outros índios, nem dos europeus. E o que acabou eliminando todos os goitacazes daqui da face da terra foi realmente um avanço da varíola, né, que foi colocado de forma deliberada, ou seja, roupas de doentes, né, com varíola foram deixados de propósito, né, em algumas regiões aqui das planícies goitacazes, né, e aí os índios curiosos acabaram mexendo nessas roupas e se contaminaram, e a varíola acabou dizimando boa parte, né, dos goitacazes, lembrando que nunca chegou a haver um contato amistoso entre os goitacazes e os povos europeus aqui, né? Eles eram muito bravos mesmo, muito pouco hospitaleiros, inclusive, né, a questão deles serem antropofágicos também, ou seja, de serem canibais e coisa e tal, sempre lembrando que o canibalismo aqui nessa região era um canibalismo ritualístico, né, ou seja, os índios não comiam pessoas, né, no sentido alimentar da palavra, porque vou comer aqui para encher a pança, não era geralmente uma questão ritualística, né, de tentar trazer para si as qualidades que eles viam no oponente, né? Então, geralmente, só os grandes guerreiros, né, os outros inimigos que eram, de certa forma, admirados pelos povos, né, indígenas, que acabavam praticando, virando janta, né? Então, assim, outro grupo étnico que também formou boa parte da população brasileira foram os negros, né? E aí é interessante a gente lembrar que no maior movimento migratório contra a vontade da história, né? Ou seja, durante séculos, a escravidão no Brasil acabou trazendo milhares, até milhões de negros para o país, né? E chegou um determinado momento ali, no início do século XIX, que quase 80% da população brasileira era negra, né? Negra ou de alguma forma parda, né? E a gente tem o terceiro tronco populacional, que são os brancos europeus, né, os caucasoides, que vão formar também a parte da nossa população. Tá? Então, nas videoaulas, não deu tempo de a gente discutir direitinho essa parte de estrutura racial, de estrutura étnica, tá? A questão das desigualdades estruturais que a gente vê na economia, na distribuição de salários, não só na questão de raças, mas também na questão de gêneros, né? Ou seja, de uma forma geral, as mulheres recebem também menos do que os homens, isso é bem quantificado, né? Ou seja, existem várias pesquisas, e o próprio IBGE, o censo, de uma forma geral, identificou isso, né? Que não importa, inclusive, se a mulher ocupa o mesmo cargo, né, que o homem, né? De uma forma geral, a mulher vai receber sempre 20% a menos do que um homem recebe, né? Então, claro, isso ainda fica pior se você vai para as classes mais baixas, tá? E também quando você fala, por exemplo, sobre mulheres negras, né? Ou seja, as mulheres negras dentro da estrutura salarial do Brasil são, de longe, as que menos recebem, né, em valores proporcionais de salário ao restante da população brasileira, tá? Mas eu gostaria de saber de vocês agora, do que vocês viram, perguntas, tá? Não sei se alguém levantou a mão, eu não sei como que vê esses negócios aqui não, tá, gente? Eu acho que aparece aqui quando o pessoal levanta a mão, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos lá. Vamos de cada vez, calma. Vocês estão me ouvindo bem, né? Eu nunca sei se vocês estão me ouvindo direitinho. Alô, pessoal, estão me ouvindo? Está ouvindo bem. A Evelyn falou que está ouvindo bem. Então vamos lá, pessoal. Perguntas. Alguma pergunta pode ser também em relação ao conteúdo da semana passada, tá? Quem conseguiu também ver o material da semana passada, mas ainda não conseguiu, né, fechar. Assim, sempre lembrando também, enquanto vocês estão formulando as perguntas aí, que a nossa atividade, a P2, né, ou seja, a segunda atividade, a data limite de entrega é amanhã, tá? Ou seja, aquela atividade em grupo. Eu já recebi alguns, tá? Já recebi alguns vídeos, alguns áudios, o pessoal prefere fazer em formato de áudio, tá? Mas a data limite é até amanhã, tá? Então não esqueçam de encaminhar, não, tá? Qualquer dúvida também podem perguntar sobre o trabalho, tá? Vamos lá, perguntas.
A Evelyn está perguntando sobre o trabalho, se todo mundo, né, tem que gravar o áudio, né, gravar áudio ou vídeo, né, se todo mundo tem que aparecer. Não, Evelyn, não precisa não, tá? Pode ser uma coisa dividida de tal forma que o grupo, prefiro deixar 3 pessoas para falarem, 2 pessoas para falarem, tá? Mas desde que todo mundo contribua, formulando lá o roteiro, né, discutindo a questão do que vai ser trabalhado. A avaliação vai estar sobre o conteúdo, tá? Outra coisa também, o pessoal falou sobre a questão de usar slide também, não tem problema, tá? Pode ser slide também. O Kevin está perguntando assim, ó, precisa ser, um podcast, precisa ser uma conversa fluida ou tem que ser roteirizada? Olha, pode ser um meio termo, Kevin, que eu acho mais interessante. Melhor do que vocês pegarem, ligarem lá a câmera e discutirem e ficar muito no achômetro, né? Estruturem a conversa. Todo podcast, toda conversa que a gente monta, ela sempre tem um mínimo de roteirização para a gente poder conduzir, né, a fala. Né? Então, assim como, por exemplo, quando eu vou gravar a aula, eu monto um roteiro, mais ou menos, com o que eu quero falar, o que eu quero deixar de falar. Né? E aí é por isso, por exemplo, que quando eu estou gravando aula é muito melhor do que o que acontece às vezes aqui nas atividades síncronas, que a gente acaba desviando para outros assuntos e perde o fio da meada. Isso é comum acontecer. Tá? Então é interessante que vocês façam um meio termo. O que é um meio termo? Coloquem pontos que vocês acham que tem que ser importante. Ou vocês podem, por exemplo, criar perguntas, né? Ou seja, vão conduzir a fala de vocês através de perguntas. Né? Então, um levanta a pergunta, né, que foi previamente discutida entre os colegas, tá? Uma pauta, né, ou seja, uma pauta de perguntas, e aí depois os colegas vão, aí sim, né, expondo suas opiniões, né, o que estudaram sobre o assunto. Tá? É interessante, Kevin, que seja algo que seja pautado na leitura, no estudo, para não ficar realmente alguma coisa assim, tipo, eu acho que é assim, eu acho que é assado. Né? Você pode achar coisas, mas que seja fundamentado a sua opinião seja fundamentada. Tá? Espero ter respondido. Vamos lá, pessoal. Alguma coisa sobre o conteúdo? Ou, claro, se alguém tiver mais alguma dúvida sobre... Muita gente já pegou, muita gente não, mas assim, a galera já disponibiliza lá provavelmente domingo à noite. Né? Que eu já estou adiantando a correção de alguns textos, né? Eu já estava fazendo isso para não ficar doido também no final do ciclo. Tá? No primeiro ciclo eu fiz assim, deixei bem para o final, aí depois fiquei doido, tendo que ler aquelas bagaças todas. Aí agora, no segundo ciclo e no terceiro, eu já aprendi. Aí eu fui lendo aos poucos, já estou lançando as notas. Aí bem provavelmente, no final de semana, eu paro lá e assisto todos os vídeos, né, que vocês vão deixando lá. E aí eu lanço as notas e provavelmente domingo à noite já vai estar a nota. Tá? O resultado preliminar de vocês, quem foi aprovado, quem não foi aprovado, tá? Mas sempre lembrando que o que eu falei na semana passada, isso são tecnicidades, tá? Eu acho que o mais importante mesmo é a gente conseguir conduzir o conteúdo, que é o mais importante, tá? Vamos lá. Dúvidas? O Matheus, ele pede para falar um pouquinho sobre as teorias demográficas, né? Bem, as teorias demográficas, elas nascem de um período da nossa história, né, em que a ciência estava se desenvolvendo, né, ou seja, de uma forma geral, você tem pensadores modernistas tentando criar leis universais para entender o mundo, ou seja, muito do que estava acontecendo nas ciências da natureza, de um entendimento de que o universo funciona de forma meio que seguindo regras, seguindo leis, né? Então, você tem os caras produzindo leis lá na física, tem caras produzindo leis na biologia e coisa e tal. Então, você vai ter um conjunto de pensadores, de economistas, né, que vão nascer ali nesse período e vão começar a tentar criar ideias, né, sobre o mundo a partir do que eles estão vendo, né, dos problemas sociais que eles estão vendo. Ou seja, as ciências sociais ainda não nasceram. Vale lembrar que dentro do mundo científico,
Tá? As ciências da natureza, elas criaram sua base metodológica primeiro, tá? E a sociedade como um todo e as ciências sociais, elas só vão ser fundamentadas, criadas de forma metodológica lá pelo século XIX. Tá? Mas os fenômenos sociais já eram observáveis. Né? Um que mais se destacava, com certeza, era o forte crescimento populacional. Tá? Então, no meio dessa situação em que era claro que a população, principalmente ali da Inglaterra, que foi o primeiro país a fazer a Revolução Industrial, o primeiro país a se urbanizar, né, efetivamente ter boa parte da sua população morando em cidades, né, então isso ficou muito evidente ali para os lordes, para os pensadores, para os intelectuais daquele período. Né? Então, dentro desse contexto, você tem o surgimento da figura de Malthus. Né? E o Malthus ele é uma personalidade muito importante. Por quê? Porque ele vai ser pioneiro no entendimento, né, de que aquele crescimento populacional poderia, de certa forma, levar a um problema, principalmente na questão da produção de alimentos. Tá? Então, Malthus ele é produto da época em que ele viveu. Ele viu um problema e tentou explicar aquele problema dentro das metodologias que estavam disponíveis para ele. Então, o que ele utilizou? Ele utilizou a matemática. Né? Ele tentou justificar aquele crescimento, tá? Tentou quantificar aquele crescimento populacional e os riscos daquele crescimento, estabelecendo um princípio de que, para ele, a população estava crescendo em uma progressão geométrica. Né? E que a produção de alimentos por parte dos seres humanos, né, principalmente pelo advento de novas terras, de novas técnicas de produção agrícola, elas cresciam, mas cresciam num ritmo muito menor do que o ritmo da população, ou seja, em PA, progressão aritmética. Né? E aí, depois, ficou claro que essas contas, essa analogia de PA-PG estava redondamente enganada, né? Ou seja, se os cálculos do Malthus estivessem corretos, nós hoje estaríamos aqui na casa das 200 bilhões de pessoas, né? Então é gente pra caramba, tá? E aí, o que acontece? O Malthus, naquele momento, mas antes dele ser desacreditado, ele tem esse princípio de ser o primeiro cara a ver um problema ali. Tanto que as teorias malthusianas vão influenciar outros pesquisadores. Por exemplo, a própria evolução proposta por Darwin, né? A questão da seleção do mais apto, né? Ou seja, Darwin já estava escrevendo o seu material, ele já estava produzindo a sua teoria da evolução, mas faltava a ele um gatilho, algo que fizesse ser necessário a evolução. Né? Então, quando ele viu os trabalhos de Malthus, ele percebeu que, olha, não existe alimento para todo mundo, a Terra é grande, mas não é infinita. Então, essa ideia de que existe uma luta pelos recursos naturais, pelos alimentos na Terra, entre todos os seres vivos da Terra, vão influenciar fortemente Darwin lá na produção da teoria da evolução dele. Tá? Depois, né, vai se perceber que existem erros em Malthus, inclusive, né, nas soluções que Malthus vai tentar impor, né, para solucionar aquele problema que ele estava vendo. Como, por exemplo, a questão do controle sobre a população mais pobre, né, a questão de abstinência, ou seja, você procurar a castidade, né, seja para evitar o crescimento desenfreado de filhos. Ele perceber também que era principalmente entre os mais pobres e, consequentemente, os pobres serem os responsáveis pelo crescimento populacional. Isso depois vai ser tudo, né, desconstruído, principalmente uma teoria, né, baseada no marxismo, que é a teoria reformista, de que concorda com Malthus na questão do perigo da superpopulação, que concorda com Malthus na questão da disputa de recursos, mas discorda na base do problema, ou seja, para os reformistas não são os pobres o culpado da superpopulação, e sim a pobreza. Você elimina a pobreza, consequentemente as pessoas em si mesmas vão, né, depois optarem por ter menos filhos. Né? E é mais ou menos o que a gente observa hoje em dia naquela questão da transição demográfica que a gente vê, principalmente entre os países desenvolvidos. Tá?
O Luciano está falando assim, Zé, parece que no Enem Digital o tema foi o desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil. Tá, mas aí o que você quer dizer com isso, Luciano? No caso, assim, o Brasil ele possui profundas desigualdades, tanto, né, sociais quanto regionais. Tá? Ou seja, a gente tem, dentro do território brasileiro, regiões que são muito mais ricas, tá? Industrializadas e urbanizadas do que outros. Então, quando a gente divide o Brasil, né, pelo desenvolvimento, a gente pode basicamente dividir em três grandes complexos regionais. O Centro-Sul, tá, que pega ali pega as grandes metrópoles brasileiras, né, Rio, São Paulo, pega os estados do Sul, muito mais desenvolvidos economicamente, muito mais desenvolvidos na questão do índice de desenvolvimento humano, tá? E aí você pega o norte, né, ou seja, o complexo amazônico, que seria ali toda aquela região que compreende boa parte, né, da floresta amazônica, que apesar de ser 7% da população brasileira vive ali naquele complexo do norte do Brasil, tá? E você tem o Nordeste brasileiro, que é uma região relativamente bem ocupada, tá? Ou seja, tem bastante gente morando ali, mas de uma forma geral, muito menos desenvolvido economicamente falando do que o restante do país, pautado muito, né, no turismo. Tá? Então, os desafios de você reduzir essas desigualdades são muitos. Tá? Tanto regionais, ou seja, uma forma, e aí é um processo antigo de tentar redistribuir as riquezas do Brasil. Tá? Agora, quanto a você diminuir as desigualdades internas, ou seja, sociais, elas passam muito por uma questão da melhoria da renda do trabalhador, né? Ou seja, hoje o Brasil é um dos países cujo qual a participação dos salários no PIB é diminuta, ou seja, ela bate ali em anos bons, tá? 20%, ou seja, 20% do PIB brasileiro, toda a riqueza produzida pelo país, o produto interno bruto convertido em forma de salários, 20%. Quando você pega países como a Argentina, nosso vizinho aqui, chega a 50% do PIB é convertido em salários, é transformado em salários. Né? Nos Estados Unidos chega a 64%. E qual é o problema disso? Se você tem 20% do PIB convertido em salário, né? 33% é consumido em forma de impostos, mais ou menos. Né? O Brasil é indiscutivelmente um dos países que mais pagam impostos no mundo. E, aliás, a estrutura de impostos no Brasil é muito ruim, porque ela geralmente ela sobrecai principalmente entre a massa dos trabalhadores. Então, no Brasil, é uma pirâmide invertida. Enquanto em muitos países do mundo os impostos eles aumentam dependendo do quanto você tem de renda, no Brasil é o contrário. Quanto maior é a sua renda, ou seja, quanto mais rico você é, quanto mais de lucros você vive, menos impostos você paga. Para você ter uma ideia, no Brasil a gente paga IPVA de carro, né? Mas se você tiver um jatinho, uma lancha, um helicóptero, você não paga imposto nenhum sobre esses veículos. Né? Então, assim, de uma forma geral, os impostos, 20% do PIB salário, 33% mais ou menos por cento de impostos. E o restante do PIB brasileiro se converte quase todo em forma de lucro, né? Para uma pequena parcela do empresariado brasileiro e do sistema financeiro. Então, tipo assim, quando você pega isso e compara a outros países, é óbvio que a principal causa da desigualdade no país é a remuneração. Tá? E aí assim, uma questão histórica no Brasil, aí você pode pegar fundamentos sociais, você pode pegar fundamentos históricos, a relação do Brasil com o trabalho, como o trabalho é visto pelo brasileiro, né, como um castigo, e quanto mais manual for esse trabalho, menor é a valorização desse trabalho. Né? Então, por quê? Porque até 100 e poucos anos atrás, quem executava esse tipo de trabalho no Brasil eram escravos. Né? Então, tipo assim, mesmo depois com o fim da escravidão, não houve um momento da nossa história em que se valoriza o trabalho. Né?
Então, assim, sabe aquela ruptura que houve no século XVIII na Europa, aquela ruptura em que você tinha essa visão de trabalho como uma coisa ruim entre os nobres, né? Isso, né, se você for pegar lá na base da fé cristã, como que o trabalho é visto como uma coisa, é um castigo, né? Mas aí, lá na Inglaterra, lá na Europa do século XVIII, você tem a ascensão da burguesia, né, que de certa forma, e até pela sua lógica protestante, né, tá? Então, principalmente em países onde essa burguesia vigorou né, prevaleceu, você vai ter uma valorização do trabalho, né? Não que o trabalhador nos países ricos é super, né, beneficiado, é super feliz. Não, mas ele é pelo menos mais bem valorizado, mais bem remunerado. É por isso, por exemplo, que na Europa e nos Estados Unidos você não tem, por exemplo, empregadas domésticas e pessoas, né, trabalhando nas casas da classe média. Por quê? Porque o salário é muito, muito valorizado. Não tem como uma pessoa de classe média pagar uma empregada, como a gente vê comumente aqui no Brasil. Né? Ou seja, é muito comum pessoas de classe média terem, né, uma faxineira e tal é a baixa valorização do trabalho. E aí a galera ganha R$1.000, mil e poucos reais, quando ganha. Né? E aí o que acontece? A nossa economia fica muito travada, tá? Porque uma parcela gigante da população ganha muito mal, também não pode consumir, consequentemente o nosso mercado consumidor fraco, fragilizado, não consegue, né, mover a economia. Tá? Isso é uma coisa muito comum até de pessoas estrangeiras que vêm aqui no Brasil. Como eles percebem, que as coisas, os produtos no Brasil são muito caros, né? E dois, o salário das pessoas é muito baixo. Tá? Então, em outros países, essa lógica é invertida. Produtos baratos, serviços caros. Aqui no Brasil é o contrário, produtos caros, serviços baratos. Né? Então, assim, é uma lógica que tem que ser repensada e não adianta. Entra governo, sai governo, né? Enquanto essa lógica de remuneração não for repensada, a gente vai ter processos de desigualdade no nosso país. O governo pode tentar minimizar? Pode. Por exemplo, Bolsa Família, o Cheque Cidadão, esses programas assistencialistas que têm um efeito imediato, que é reduzir a desigualdade, eles têm o seu papel, mas não dá para pensar de que vai ser a solução do Brasil. Por quê? Porque são valores muito baixos. Tá? Aí é aquela questão, mas eles têm um papel importante. Qual é o papel importante? Eu já ouvi assim, hoje em dia o pessoal só quer saber de bolsa isso, bolsa aquilo, a pessoa só quer saber de negócio e não quer trabalhar. Olha só, é uma questão de lógica. Se o cara, né, ele ganha ali em bolsas acumuladas, em benefícios acumulados, ele está ganhando um valor, sei lá, X, vamos chutar aí, sei lá, uns R$500, né? É óbvio que ele não vai se sujeitar a um trabalho, né, que pague quase isso, ou só um pouco mais do que isso. É uma lógica. Então, de certa forma, isso força o quê? Força as empresas a melhorar os salários também. Porque elas sabem que se eu não aumentar o meu salário, ninguém vai querer vir aqui trabalhar. Né? E em última instância, é claro que o empresário, e aí quando eu estou falando empresário, eu estou falando grande empresário, não estou falando pequeno empresário, a gente já discutiu isso. O dono de uma padaria, ele é empresário, não nome, né? Mas ele não é burguesia, ele é trabalhador, ele depende do trabalho dele também. Né? Mas o grande empresariado, ele esquece que quando ele paga pouco, isso é legal, porque no primeiro momento parece que a margem de lucro dele aumenta, né? Porque eu estou pagando um custo de produção menor. Só que se isso serve para toda a população brasileira, isso também vai afetar quem? Vai afetar o consumidor dele. Né? Então, se os salários como um todo são baixos, né, eu gasto menos aqui pagando o salário do cara, mas também, né, vou ter menos consumidores, ou consumidores com poderes aquisitivos menores. Né? Então, assim, são vários fatores, eu só citei um aqui, né, um fator que poderia contribuir para a redução da desigualdade, tá? Que para mim é o principal fator, que é a distribuição de renda. Tá? Agora, existem muitos outros. A escolaridade, a questão, né, de acesso ao espaço urbano, né, a questão do acesso às universidades, né, e por aí vai.
tá? Ou seja, é muito grande e muito complexo esse assunto, né, sobre desigualdades, tanto dentro do Brasil quanto questões regionais. O Luiz Felipe coloca assim, Zé, uma pergunta sobre o trabalho. No trabalho, o meu grupo vai fazer um podcast. Só que a gente está achando que falar somente sobre um problema vai ser muito pouco. Tem que falar só sobre um problema específico mesmo? Olha, Luiz, olha, depende muito de quanto vocês vão destrinchar sobre um problema. Tá? Então, vocês vão falar sobre questão de transporte. Né? Ah, vou falar só sobre o transporte urbano. Cara, se você for parar para pensar sobre toda a complexidade desse assunto, né, sobre como isso pega historicamente, né, a escolha do Brasil por um modal de transporte baseado no rodoviário, né, de como essa escolha política hoje gera impactos, né, econômicos, porque as pessoas elas ficam presas horas no trânsito, né, como que essa escolha gera impactos físicos, ou seja, as pessoas estão morrendo no trânsito, boa parte dos hospitais vivem lotados de acidentados no trânsito. Se você pega aí como que essa escolha, né, causa prejuízo em outros setores, porque impede, né, um fluxo de mercadorias, tá? Como que essa escolha fez com que hoje a gente esteja, né, muito mais refém do aumento do preço da gasolina do que se a gente tivesse outras opções. Né? Veja, por exemplo, assim, eu cito meu caso, moro em Campos, trabalho em Pádua. Então, o que eu gasto com gasolina é absurdo, né? Não só gasolina, mas manutenção do carro e coisa e tal, papapá. Se eu tivesse qualquer outra opção, se eu pudesse ir de trem, se eu pudesse ir de, né, qualquer outra forma, até mesmo um sistema rodoviário público, ou seja, se tivesse linhas de ônibus de qualidade que pudessem me conduzir de forma rápida para essa região, olha só como seria bem mais fácil para mim e como isso poderia permitir, né, que essa região de Pádua recebesse muito mais pessoas de fora. Né? Existe uma limitação. Então, assim, você pode falar sobre N coisas. Então, assim, o meu medo de vocês escolherem mais de um tema para discutir é ficar muito na superfície, né, do tema. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um, um videozinho, um podcast de 5 a 10 minutos. Então, assim, é muito rápido se você parar para pensar direitinho. Então, o meu conselho, Luiz Felipe, é de que vocês foquem em um tema só, tá? Até para poder destrinchar bem sobre aquele tema. Agora, se vocês acharem, aí é uma escolha do grupo. Se vai ficar bom, se vai ficar ruim, aí depois eu vou avaliar isso aí, tá? Pode ser que vocês escolham vários temas e quando eu for ver o podcast, dizer, não, pô, ficou bacana, ficou bem legal aqui o que eles fizeram e eu faço uma boa avaliação, tá? Então eu só estou dando a minha opinião, mas eu não estou obrigando vocês, não, assim, não é uma obrigação fazer só de um tema, tá? Tudo bem? Espero que tenha respondido aí. Vamos lá, pessoal, mais dúvidas sobre a questão lá das teorias populacionais, tá, gente? Aí a gente tem ainda o neomalthusianismo e o ecomalthusianismo. Eu falei lá na videoaula, acho que na segunda videoaula sobre populações. Só que, assim, são todas reedições do malthusianismo, né? Ou seja, elas reforçam a importância do cuidado com os recursos e, novamente, jogam para os mais pobres, tá, a questão do problema. Ou seja, aí, nesse caso, dos países pobres. Né? Eles veem o crescimento populacional nos países pobres como um problema para os recursos mundiais. E aí é importante a gente sempre frisar o seguinte, é fato de que o crescimento da população, o crescimento vegetativo da população dos países pobres é bem maior do que nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento. Isso é fato. Tá? É um problema a se pensar? É um problema a se pensar. Agora, a gente não pode tirar da equação, a gente não pode tirar da jogada a questão do consumo dos recursos. Quem mais consome recursos? São esses países pobres que estão tendo um aumento da população? Não, não são. Né? Hoje, boa parte de tudo que é consumido no mundo, né, é consumido por pessoas de países desenvolvidos. Tá? Ou seja, 80% de tudo que é consumido no mundo, tá? 80%, chega
a 90% em alguns momentos, é consumida em países ricos, tá? Mesmo esses países tendo o que a gente chama de implosão demográfica, mesmo esses países vivendo um inverno demográfico, ou seja, com a sua população caindo, tá? Isso reforça o quê? Reforça as desigualdades econômicas que existem entre países ricos e países pobres. Tem bem menos gente vivendo em países ricos do que em países pobres. Mas quando a gente vai ver o volume de consumo, aí se inverte, né? Os países ricos consomem muito, muito, muito mais do que os países pobres, tá? Então, falar sobre se preocupar com a superpopulação nos países pobres é só meio problema resolvido, tá? O que a gente tem que pensar como solução para isso é como a gente pode redistribuir os recursos pelo mundo de forma que essa população dos países pobres possam, por si só, né, se desenvolverem de forma de terem menos filhos, tá? De escolherem outras formas de vida, tá? E aí é interessante, porque a gente tem uma situação em que o mundo subdesenvolvido, ele aumenta e ele fica cada vez mais pobre, tá? A riqueza e os recursos se concentram cada vez mais nos países desenvolvidos. E aí qual é a pressão disso na forma de migrações? É óbvio que as pessoas que estão aqui no mundo subdesenvolvido, né, no terceiro mundinho, vão querer o lado delas dessa riqueza toda. E aí então você tem, né, um verdadeiro êxodo, tá? Um êxodo de pessoas que vão fugir dos países pobres numa tentativa de ganhar a vida lá nos países ricos. E aí você leva a um outro problema sério, né, que é o problema da imigração, principalmente dos países ricos. O Luciano está falando assim, ó. Quando se tem uma condição de vida melhor, as pessoas tendem a não ter filhos para não ter maiores gastos. É isso? Olha, Luciano, o que você está levantando é um ponto também interessante. Quando a gente fala assim, mas todo mundo sabe como evitar ter filhos. Isso não é desculpa. Ser pobre para ter um monte de filho não é desculpa. Espera aí, mais ou menos. Tá? Porque a gente está falando sobre questão não de educação, a gente está falando de formação. Tá? Quando você vem de uma formação em que você tem, né, uma família mais estruturada, uma condição econômica mais estruturada, onde os seus objetivos são, né, bem traçados ao longo da sua infância, juventude, né, onde você vive num meio social, né, em que os objetivos são outros, a pessoa por si só, né, ela acaba conduzindo-se a esse caminho de procurar estudar, procurar formar, né, se formar na faculdade, e aí buscar um bom emprego, uma boa estabilidade econômica, e, é claro, ofertar isso para os seus filhos também. Né? Então, é claro que quando você fala sobre uma pessoa de classe média hoje, ela tem um custo, uma criança para uma pessoa de classe média é um custo elevadíssimo. Né? Porque, eu sou aqui a classe média, então o meu filho, eu vou tentar botar ele no inglês, vou tentar botar ele num curso ali de desenho, colégio particular, 2 filhos, por exemplo, já, né, lasca a economia. Não sei se isso procede direitinho, mas eu li uma revista, uma vez, uma revista que um trabalhador de classe média no Brasil gasta mais ou menos com um filho 600 mil reais, né? Ou seja, do momento ali do nascimento dele até a vida adulta, até ele terminar a faculdade. Né? É um custo médio, mais ou menos, de uma pessoa de classe média, média mais alta. Né? Então, vejam só, olha o volume de custo. Né? É claro que quando você é muito mais pobre, e aí você vive num ambiente rural, por exemplo, ou numa favela, onde você teve uma estrutura menor de condições, né? Onde seus objetivos são diferentes, né? E aí você tem os seus filhos, querendo ou não, bem ou mal, né, os seus filhos vão ser criados ali dentro das suas possibilidades. Né? Aí a escola vai ser pública mesmo, ou a educação, a saúde vai ser pública também, né? E aí, assim, isso também, de certa forma,
contribui para que aquela pessoa, o custo de uma criança não seja tão sentido pela família. Tá? Agora, não chega a ser um estímulo. Então é por isso, é serviço público e coisa e tal que está fazendo os pobres terem filhos. Não. Né? É a própria formação deles ali. Tá? Eu como professor, como uma pessoa que viveu e pôde ter a oportunidade de trabalhar em todo tipo de escola, né? Desde um CIEP, numa zona rural, até um colégio de alto padrão em Macaé, né? Eu consegui ver essas diferenças ao vivo. Né? Ou seja, a minha aula era a mesma em todos os lugares, mas o meio em que essas pessoas viviam, né, que essas crianças viviam, era totalmente diferente. Então, aqui em Travessão de Campos, uma escola, né, voltada principalmente para o pessoal mais pobre, né? As meninas ali, o que era o objetivo delas de vida? Muitas das vezes vivendo ali nas comunidades religiosas, ali, evangélicas, e tal, eram casar, né, eram constituir família. Então, assim, era muito mais socialmente aceito uma menina de um 9º ano estar grávida, né? Recriminava, mas era algo meio que natural, normal que acontecia ali, né? Do que você vê, por exemplo, num colégio de alto padrão isso acontecer, né? Porque ali a pessoa está sendo criada por um outro objetivo, e até o foco dela é outro, né? Eu quero estudar, quero fazer... Acontece às vezes? Acontece, tá? Mas é bem mais raro. O acesso a meios contraceptivos, o entendimento do uso desses meios contraceptivos. Eu trabalhei com biologia, 7º ano, né? E a gente vê como que as crianças ali, porque a gente vive numa sociedade altamente sexualizada, né? E todo mundo fala, ouve, pensa, fala sobre isso. Né? Mas quando você vai discutir a questão, né, você vê o quanto as pessoas... Né? E aí acaba acontecendo, engravida e coisa e tal. Tá? Então, assim, tipo assim, é mais ou menos, espero que eu tenha conseguido entender, mas concordo com você, Luciano, quando você fala assim, a questão de quanto maior o poder aquisitivo da pessoa, mais caro fica, né, ter filhos. Tá? Mas assim, a redução da taxa de fecundidade, que é a quantidade de filhos por casal, ela, assim como a questão da desigualdade, é um assunto complexo. É um assunto que pega várias vertentes. Por exemplo, no caso do Brasil, de uma forma geral, as mulheres, né, e a entrada das mulheres no mercado de trabalho vem reduzindo gradativamente, né, a taxa de fecundidade. Temos questões sociológicas também, né, como a questão do casamento, ou seja, a instituição casamento ela tem diminuído de importância, né, no mundo inteiro. Então, quanto menos as pessoas casam, menos elas constituem famílias, e aí, consequentemente, menos elas têm filhos. Então, assim, é cada vez mais comum você ver pessoas... Eu, por exemplo, vejo muitas pessoas da minha idade que não têm filhos, e que não querem ter filhos. Então, era uma coisa que, há 50 anos, 60 anos atrás, era impossível você imaginar uma pessoa, né, de 30 e poucos, 40 anos, sem filhos e não querendo ter filhos. Né? Então, assim, essa é uma cada vez mais, até mesmo desistem dessa ideia, né, porque elas focam na sua vida, focam nos seus objetivos particulares e coisa e tal, e aí, de uma forma geral, a taxa de fecundidade da população cai. Isso é uma tendência em todo o mundo, tá? Principalmente no mundo desenvolvido e em países em desenvolvimento. No Brasil, essa realidade é vista principalmente entre a população urbana, né? Classe média, média alta. Tá? Então, o que ainda equilibra a taxa demográfica no Brasil? É exatamente a pobreza, ou seja, como você tem ainda uma população pobre, e quanto mais pobre é a população, geralmente mais ela estabelece aquela estrutura conservadora de família, em que o homem é provedor, a mulher fica em casa e tem os filhos, também na questão da população rural, que também vem diminuindo ano após ano. Então, você tem ainda um equilíbrio. Mas a tendência é de que, por exemplo, a geração de vocês, a geração, né, de vocês, já entre naquela questão do colapso populacional. Ou seja, vocês terão, em média, uma taxa de fecundidade menor do que 2 filhos por casal, o que já vai levar a uma população estagnar, né? A população do Brasil deve estagnar ali nos 230, né, milhões, e a partir dali começar a cair. Tá? Essa é uma realidade que a gente já vê em países desenvolvidos. Tá?
Aí o Luciano fala assim, acho que hoje em dia é mais fácil juntar como outro do que casar. Então, é uma forma de pensar que a gente vê em muitos lugares, né? Ou seja, as pessoas não estão mais, de uma forma geral, é uma questão sociológica, uma questão da nova, do mundo pós-moderno, né? Ou seja, se antigamente as pessoas elas tinham uma ideia de constituir uma família, de ter um casamento que seria para sempre e que viver com aquela pessoa para sempre, isso era uma ideia muito difundida, que ainda tem, as pessoas ainda querem esse tipo de coisa, mas de uma forma geral, as pessoas estão menos preocupadas com isso, com essa questão, né, do casamento, e mais preocupadas com a sua vida econômica, a sua vida profissional, né? E aí a tendência natural é isso. E também a gente vive uma realidade mais como que eu posso dizer, de certa forma, com o advento, né, dessa forma mais liberal de pensar, de viver, as pessoas estão mais focadas no seu prazer, mais focadas nos seus ganhos, né? E assim, um relacionamento longo é, de uma forma geral, uma coisa que requer muito trabalho, requer muito desgaste, né? E que hoje em dia poucas pessoas estão a fim de gastar energia com isso. Então, o que a gente vê é cada vez mais relacionamentos curtos, né? Simples de serem desfeitos, se for o caso, né? E aí, nessa estrutura, é claro que a presença de filhos fica mais difícil, tá? Então, é uma taxa de fecundidade, inclusive na terceira aula de população, eu mostro lá um gráfico de como que a taxa de fecundidade cai, não só por questões, né, culturais, né, a própria mudança, reposicionamento da mulher no mundo do trabalho, na situação como um todo, mas como questões, né, sociais, como essas que a gente está falando aí, de casamento, de perspectivas, de objetivos, tá? É a modernidade líquida que o Matheus está falando aqui, né, do Baldwin, né? Exatamente, a gente vive num mundo líquido, né? Ou seja, tudo é fluido, tudo está, né? Ou seja, não existe mais a solidez de um casamento, né? De uma instituição milenar como casamento, ela parece não estar mais encaixada, né? na realidade do mundo líquido, né? Agora, quanto mais conservador é a população, quanto mais conservadora é a população, quanto mais rural é a população, quanto mais pobre é a população, esses preceitos, essas instituições, elas ainda estão muito presentes, elas ainda ficam, né, muito fortes, né? Então, assim, não é uma questão de juízo de valor. Inclusive, eu não estou falando aqui que é melhor ou pior, só é uma constatação. Quanto mais rico é uma população, quanto mais urbana é uma população, menos você tem essa presença da instituição do casamento e tal. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu acho que alguém abriu o microfone aí. Não, gente? Então, olha só, já são 1h50, né? A gente fechou aqui o nosso conteúdo hoje. Alguém quer fazer alguma pergunta para encerrar? Eu vou só... olha lá, eu não saio não, porque eu vou puxar aqui agora a listagem, que eu não puxei ainda. Espera aí, um minutinho. Está baixando aqui agora a lista de vocês. Eu acho que alguém acabou saindo, alguém foi correndo, né? Sabe aquela pessoa que sai correndo quando dá o sinal, já sai, né? Hoje em dia o novo mundo é esse, né? A pessoa fala, olha, semana que vem já começa a sair gente pra caramba já, né? Então, mas gente, é isso, tá? Semana que vem a gente tem a nossa última atividade síncrona, tá? E aí a atividade síncrona da semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre espaço rural, mas a gente vai fazer também um fechamento geral do nosso ciclo, né? E eu quero ouvir mais um pouquinho de vocês, sobre a opinião de vocês sobre o andamento da disciplina. Até porque tudo indica, muito provavelmente, a gente ainda vai retornar o próximo ano com alguma coisa de atividade remota, tá? E aí até a própria ideia de ciclos podem ser discutidas, né? O que vocês acham, se essa divisão em ciclos ficou melhor, pior, porque ela de uma forma, ela carrega mais, né, o conteúdo, concentra mais o conteúdo, mas evita vocês terem, por exemplo, 15 disciplinas correndo ao mesmo tempo, né, de forma remota. Então, assim, é uma questão que a gente tem que pensar depois junto, tá? Então, gente, valeu.
Até semana que vem. Essa semana, sétima semana, eu deixo lá o material e também o resultado final da nota, tá? A recuperação, só para quem não está sabendo, a recuperação é a repetição do material. Ou seja, se eu tirei uma nota baixa num texto, né, a recuperação é você refazer aquele texto. A mesma coisa para a nossa atividade em grupo. Se a nota fica baixa, aí é repetição do material, ou seja, construir um outro material, tá? Mas aí a gente conversa melhor semana que vem. Beleza, gente? Valeu, até semana que vem. Tchau, tchau.